Pensemos bem, para começar a reflexão com a segunda leitura, que fala da ordem dentro da família. Mas nós vamos começar pensando na ordem dentro da sociedade. Calculemos, se não houvesse ordem na sociedade humana, onde chegaríamos? Se com a ordem que nós conhecemos já estabelecida, com leis, com instituições e autoridades, ainda assim, conhecemos muita desordem. Sem essa ordem, seria o caos. A ordem é necessária, humanamente necessária, para que construamos a vida humana nos limites do direito, da justiça, do bem comum. Esta ordem da sociedade tem um nome, chama-se política. Por isso nós, como cristãos, e como pessoas que são capazes de pensar, devemos entender que a política é necessária, é boa e cumpre uma ordem na sociedade humana. Deve ela se desenvolver. Nunca vai chegar à perfeição, porque em cada tempo existe uma necessidade. Não caiamos na ignorância de dizer que política não é coisa boa. Só a ignorância leva a isto. A política é necessária e é boa. Pode ser que as pessoas não ajam corretamente, mas isto é outro assunto. A política é necessária, é a ordem da vida social. Pensado isso sobre a sociedade, olhemos a família. A família também é uma sociedade pequena, mas deve ter a sua ordem. Ali, cada um ocupa uma parte, faz aquilo que deve fazer. Por isso a palavra da segunda leitura da carta aos Efésios vem dizer assim: marido, mulher, pais, filhos, servidores, patrões, todos devem fazer a sua parte, todos devem ser reconhecidos naquilo que fazem, para que a família e toda a comunidade se tornem justas e irrepreensíveis. Ora, nós ouvimos a palavra de Deus, ela se apresenta para nós como um grande limite, mas um grande bem. Todo mandamento é assim, coloca o limite e apresenta o bem. No limite é até onde podemos chegar, o bem é aquilo que nós fruímos de tamanho bem que Deus nos dá. Reconhecendo isto, Josué, na primeira leitura, diz assim: eu e minha família serviremos o Senhor, cumprindo o seu mandamento. E não é para nós um convite e um ensinamento. Nunca há desordem, nem em casa, nem na sociedade. Nós ouvimos os mandamentos de Deus
e desejamos cumprir. Então vem Jesus no Evangelho. Na semana passada seria lido o Evangelho anterior, onde Jesus disse assim: o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Aí os discípulos começaram a murmurar. E começa a palavra de hoje dizendo: uns até quiseram ir embora. É muito duro escutar isto. Mas o que quer dizer que Jesus oferece a sua carne como alimento? Quando dois discípulos, sem entender o que Jesus propunha, foram para ele e disseram assim: Senhor, quando o seu reino chegar, nós queremos o primeiro lugar. E, no entanto, Jesus tinha ensinado já que ele ia a Jerusalém, que ia se entregar, morrer na cruz, servindo a todos. E vem esses e dizem: queremos lugares importantes. O Senhor se faz último, os discípulos querem o primeiro. Então Jesus os ensina: será que vocês podem beber o cálice que eu devo beber? E da mesma forma hoje, quem não beber o meu cálice, quem não comer a minha carne, não conhece o meu reino. Beber o cálice, comer a carne, significa cumprir o mandamento que o Senhor dá. Ou, como a primeira carta de São João ensina, viver como ele viveu. Quem vive como Jesus viveu, esse está seguindo o seu caminho, se alimenta do próprio Cristo, forma o seu corpo, que é a igreja. Então aprendamos, se o Senhor vem a nós e nos ensina que o seu mandamento é precioso e necessário, cumpramos o seu mandamento. Muitos abandonaram Jesus porque não aceitaram a sua palavra. E aí vem a pergunta de Jesus para nós, que foi dirigida primeiro aos 12. Querem ir embora também? Que palavra grave, que nos coloca diante da nossa consciência. Queremos nós abandonar também o caminho do Senhor, por não desejarmos cumprir seus mandamentos? Pois desejemos e falemos como Josué na primeira leitura: eu e a minha família cumpriremos o mandamento do Senhor. Que o Senhor nos auxilie nesse itinerário. Convém buscar exemplos para isto, como sempre. Desta vez, de dois ministros da Eucaristia, que eu conheci, que já são falecidos, mas deixaram esse testemunho que a palavra de Deus propõe. Primeiro, chamava-se Eugênio Ballarin. Vicentino trabalhou a vida inteira com os mais pobres. Foi um exemplo de caridade e de amor. Com a sua vida, ele disse exatamente o que Josué falou: eu e minha família serviremos o Senhor. Segundo testemunho, propriamente é daqui, mas que eu conheci muito, ministro na comunidade de Santa Rita de Cássia,
senhor José Pelizari. José Pelizari, totalmente dedicado, ele e sua família. O que disse com a vida? Serviremos o Senhor. E de fato serviu. Mais de 50 anos como ministro, mas sempre na correção da vida, numa fidelidade muito grande e num desejo de servir a Deus. Tendo exemplos assim, vivamos nós também. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,